Aí. Agora só vou pedir para vocês me dizerem se vou colocar no modo apresentação, se aparece para vocês. Como apresentação mesmo. Parece sim, professor. Parece? Beleza, então. Então hoje a gente vai mudar um pouquinho de, né, a gente ficou tanto em cabelo, cabelo, pelo, vamos mudar um pouquinho, de foco hoje, vamos falar de dentifrício. Aí alguém pode me perguntar, mas dentifrício é considerado como cosmético? Sim, na verdade eles são cosméticos destinados à higiene oral. Sai um pouquinho daquela definição, né, daquela noção comum que a gente tem de cosmético, mas eles são sim, porque eles vão, auxiliar, né, a vamos dizer assim, a fazer um processo de limpeza, fazer a manutenção dos dentes e da cavidade oral. Então, dessa forma, eles são considerados como cosméticos e, ao mesmo tempo, produtos, destinados à higiene. Deixa eu só sair e abrir que chegou alguém. Então aí está a primeira diferença. A gente considera como sendo cosméticos. Muito bem. Muitas vezes as pessoas acham que os cosméticos são todos iguais, né, então aquela mesma coisa, hã, tipo, é tudo a mesma coisa, tudo, o mesmo a mesma cara, muda às vezes o sabor, mas não, a gente tem então inclusive, e outra coisa que muitas vezes as pessoas, imaginam, né, é produto, seguro, não tem problema nenhum, mas não é bem assim. Então a gente, eh, tem dentifrício que a gente considera como sendo de grau 1 e tem dentifrício que a gente considera como sendo de grau 2. Então só lembrando, né, que quanto, mais tranquilo de se usar, né, mais fácil e menos "perigoso", entre aspas, a gente considera como sendo produto de grau 1. E aqueles produtos que se de repente forem utilizados de forma, errônea, né, não for seguido todas as recomendações, e eles trouxerem algum tipo de dano, a gente então, considera de grau 2 e o processo de registro dele é bem mais difícil de se conseguir do que aqueles produtos de grau 1. Então, dentre os produtos de grau 2 que a gente tem, então a gente tem aqueles produtos bem específicos, não são aqueles dentifrícios ou, hã, produtos de higiene oral, mais simples, são aqueles que têm alguma característica específica. Então, dentre eles a gente vai ter os anticárie, então aqueles que têm flúor, sim, eles são considerados mais perigosos. Aqueles antiplaca, antitártaro, os clareadores, seja clareador, até pelo processo de, hã, não esfoliação, a gente não chama esfoliação, mas de nossa, me fugiu a palavra, eu já lembro. Os clareadores químicos, então substâncias químicas que podem de alguma forma afetar a superfície do dente e deixar ele mais claro, ou aquele clareador que é usado como abrasivo, era isso que eu queria dizer. Então ele faz um processo de abrasão e dessa forma ele acaba também ajudando no clareamento dos dentes. Os dentifrícios para dentes sensíveis e os dentifrícios infantis. Então, lembrando que todo produto infantil é considerado grau 2, né? Porque as crianças são mais sensíveis. E aqui, no caso do dentifrício infantil, a gente tem que tomar um cuidado maior. Por quê? Por que a criança não deve usar um creme dental adulto? Pergunto isso para vocês. Alguém sabe me responder? Ninguém arrisca?
Desculpa, professor, o que que é a pergunta? Não, eu tinha saído da frente do computador. Por que que as crianças não devem utilizar, elas devem utilizar um produto de higiene oral, um dentifrício infantil e não adulto? Por que que a gente não deve pegar aquela mesma pasta de dente que a gente tem em casa e dar para a criança usar? Porque a dentição delas é de leite? Chutei. Não necessariamente. Não, não necessariamente. Não é exatamente isso. Não tem a ver com a dentição, tem a ver com a composição do produto. E agora? Depois que eu dei essa dica. O que que Ah, criança adora fazer com engolir a creme pasta. dental? Isso, exatamente. E as nossas adultas, elas não são feitas para serem ingeridas. A gente sabe, a gente não come uma pasta de dente, a gente não come um creme dental, né? Mas a criança come. Qual que é a criança que nunca comeu um pouco daquela, como que é o nome daquela pasta bem conhecida de criança? Tandy. Tandy, exatamente. Quem nunca comeu Tandy na vida? Então, o sabor agradável faz com que as crianças tenham essa vontade de comer e elas comem. E, na verdade, a Tandy e essas infantis, elas são feitas de forma a poder ser ingeríveis. As outras não, as adultas não. Por quê? Porque encarece muito o produto, tem que usar uma substância específica que depois a gente vai ver, né, que pode ser engolida sem problema nenhum, só que ela acaba ficando mais cara, tanto que os produtos infantis, os cremes dentais são mais caros que os adultos, né? De uma forma geral, eles são mais caros exatamente por isso. Porque eles são feitos de uma outra forma, para que, caso a criança venha engolir, ela não vai sofrer com isso. O ideal é que a gente tem, né, uma faixa etária também, já falando um pouquinho mais lá da frente, a gente tem uma faixa etária que é recomendada a utilização de produto com flúor, uma faixa etária menor, o ideal é que não tenha flúor, porque o flúor também pode trazer alguns problemas para a criança no futuro. Por exemplo, fluorose. Não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas vezes o flúor, quando ele é ingerido numa quantidade muito grande, ele pode se depositar sim nos dentes, mas ele se deposita de uma forma que ele deixa umas manchas brancas bem claras. Então, antigamente, hoje eu não vejo mais isso, mas antigamente era muito comum a gente ver criança, mesmo com dente de leite ainda, deixa eu só abrir lá que chegou alguém, que usava provavelmente pasta de adulto com flúor e provavelmente ela acabava ingerindo um pouco e que tinha, então, os dentes com essas manchas brancas. Então, deve-se evitar, principalmente no produto infantil até uma certa idade, porque se ela for engolir, ela não está comendo flúor. Daí a gente tem várias, também vamos ver um pouquinho mais lá na frente, a gente tem aí várias discussões em relação a partir de quando que deve usar flúor e tudo mais, mas pelo menos na lei a gente tem algumas regras que recomendam que a partir de uma certa idade só deva ser utilizado. Nos outros dentifrícios aqui que a gente está falando de grau 2, antiplaca, antitártaro, contém substâncias que também, né, são usados para adulto, que também não devem ser usados assim ao Deus dará, né? Então, a gente tem que ter certos cuidados com esses produtos. Então, por isso que eles são considerados grau 2. E aquela maioria que é só um creme dental, uma pasta dental, que a função é fazer o processo de limpeza, ajudar no processo de limpeza, daí são os considerados de grau 1. E daí o processo de registro é bem mais fácil. Como que a gente classifica os dentifrícios? Então, a gente pode dizer que
Vocês já devem ter falado, ouvido as pessoas falando, eu falei aqui também, né? Dentifrício, na verdade, é todo produto que seja usado para higiene oral, né? E daí a gente classifica esses dentifrícios, principalmente esses do dia a dia da gente, em 3 tipos diferentes. Vocês já devem ter ouvido as pessoas falar em pasta dental, já devem ter ouvido as pessoas falar em creme dental, já devem ter ouvido as pessoas falar em gel dental. Esses são os mais comuns, a gente tem outros que a gente vai ver também, mas esses 3 são os mais comuns, que são aqueles semissólidos, né, que a gente já, né, conhece do dia a dia. Pergunto para vocês, qual que é a diferença de uma pasta dental, em relação a um creme dental, em relação a um gel dental? Quem se arrisca a me Isso tudo é coisa lá da farmacotécnica. Quem diferencia para mim? Ninguém vai se arriscar? Então vamos lá, eu me arrisco. Então, quando a gente fala em pasta dental, a gente está falando de uma forma farmacêutica, né, que é semissólida, como a gente já viu várias diferentes aí, e que tem uma característica especial, e que a gente viu essa característica lá na farmacotécnica. Quando que a gente considera uma forma farmacêutica semissólida como sendo uma pasta? Quando ela tem 20% ou mais de sólidos insolúveis. Ou seja, quando a gente faz adição de sólidos que não se dissolvem ali dentro daquela. Aí eu posso fazer um creme, posso fazer um gel e colocar ah, uma quantidade bastante grande de sólidos, de um pó insolúvel ali dentro. Se tiver mais de 20% da composição, eu chamo de pasta. Ah, mas eu fiz a partir de um creme e coloquei um monte de sólidos ali. Não é, a gente já não chama mais de creme, a gente chama de pasta. Ah, mas eu fiz a partir de um gel. Mas se você colocou mais de 20% de sólidos que não se solubilizam ali dentro, a gente não chama mais de gel, a gente chama de pasta. Tranquilo? Então, pasta quando vocês virem lá na embalagem ou na caixinha, como está aqui nessa foto, vocês já sabem que ali dentro tem uma forma farmacêutica semissólida que tem mais de 20% de sólidos insolúveis. E para que esses sólidos insolúveis? Geralmente para fazer o processo de abrasão. Então, se vocês pegarem uma pasta, vocês vão muitas vezes pegarem na mão e passarem no meio dos dedos, assim, muitas vezes vocês vão sentir uma sensação de uns grânulos, uma areinha. Isso, então, já indica que você tem bastante sólido que não se dissolveu ali dentro. Então, pasta, se vocês forem avaliar a composição, sempre vai ter muito sólido insolúvel ali dentro daquela composição. Depois a gente vai ver um exemplo de uma pasta. O creme é uma emulsão, é exatamente igual aquelas emulsões que a gente viu lá na farmacotécnica, né? Um creme, fase aquosa, fase oleosa, que é a mesma coisa que a gente costuma fazer, então, uma emulsão, né? Um creme com uma viscosidade maior. Então, ele é mais, digamos assim, mais duro do que um creme comum usado para o rosto, usado para a pele. É para facilitar a aplicação dele na escova. Se fosse um creme muito mais para o líquido do que para o sólido, o que ia acontecer? Você ia tentar colocar em cima da escova e aquele creme ia escorrer pelas cerdas da escova. Não, o que a gente quer? A gente quer que faça uma minhoquinha ali em cima, né? E ela fique ali em cima. Eu não quero que escorra lá para o meio das cerdas. Então, por isso que a gente faz com uma viscosidade maior,
um produto mais voltado para o sólido do que para o líquido. E dentro da sua composição, vocês vão ver que é tudo muito parecido. E a gente tem também os géis dentais, né? Qual que é a diferença? Não é um creme, então não tem substância oleosa. Então, como aqueles géis que a gente viu anteriormente também, é aquela mistura de polímero, de algum polímero que se dissolve em substância aquosa e, né, se transforma num gel. Então, todos os géis que a gente tem para a escovação dos dentes são à base de água. Não tem absolutamente nada de óleo ali no meio, ok? Então, é a água e os polímeros que, né, ajudam a gente a fazer a forma farmacêutica gel. E também a gente faz eles mais consistentes exatamente para que eles também não escorram lá pela cerda da escova. Tem outras formas farmacêuticas? Tem. A gente tem em pó, não sei se vocês já chegaram a ver, não é muito comum, mas é utilizado. O que você faz? Você vai então, geralmente a gente acaba por umedecer a escova, encostar nesse pó, nessa mistura de pós aí, e daí fazer o processo de escovação. Como a gente tem só pós, e na composição aí tem pós insolúveis que não vão se dissolver nem no líquido da nossa boca, na nossa saliva, nem naquela aguinha que a gente usou para molhar a escova, a gente vai ter um processo de abrasão bastante grande. Então, é bastante, não vou dizer assim perigoso, mas a gente precisa ter bastante cuidado na utilização desses pós-dentifrícios, porque se ele for produzido de uma forma não muito correta e tiver partículas muito grandes, essas partículas elas podem, se elas forem muito grandes, né, elas podem riscar o esmalte do dente. Então tem que tomar um pouco de cuidado. A gente vê muita gente usando bicarbonato de sódio em casa. Não sei se alguém aqui já usou ou já viu. Bicarbonato, de vez em quando você utilizar, né, é interessante. Não se deve utilizar direto também, porque é um pó exatamente igual a esse pó dentifrício. Só que o bicarbonato geralmente tem partícula maior e ele pode riscar o esmalte dos dentes, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E tem líquido também. A gente nem tem aqui no Brasil, porque não, não tem saída, né? O brasileiro não tem interesse nesse tipo de produto. Por quê? Porque ele é muito ruim. Ele é líquido, né? Ele não é viscoso, ele é um líquido sem viscosidade nenhuma que você não consegue umedecer uma escova de dente de forma perfeita para fazer uma escovação. Então você tem que muitas vezes colocar o líquido na boca e daí começar a passar a escova de dente para você ter uma quantidade de produto que faça o processo de, de escovação e de limpeza dos dentes. O engraçado é que a gente tem aqui escrito como pasta de dente líquida, né? Então nada a ver com o que é pasta de verdade, né? Então não vejam que não é só aqui no Brasil que a gente tem essas coisas meio enganosas, porque isso não tem nada a ver com uma pasta de dente. Ele, para ser pasta, teria que ter, né, 20% ou mais de sólidos, e não é o caso. Então, são esses as diferentes tipos de dentifrício que a gente tem no mercado. Com de um dentifrício. Então, que substâncias que a gente vai, que tipo de substância a gente vai adicionar no dentifrício para que ele faça o seu processo de limpeza como a gente quer, né? Fazer o processo de retirada de sujidades e tudo mais. Então, a gente vai ter um agente espessante, né?
para dar uma consistência e a gente conseguir fazer aquele processo, então, de conseguir dosar a quantidade de produto que a gente vai usar, um abrasivo, então, para fazer um processo de limpeza um pouco mais profundo, fazendo um processo de abrasão, né? Eu não posso dizer riscar a superfície do dente, mas é aquela retirada mais profunda, né, das sujidades. A gente usa tensoativos, que a gente vai ver por quê. Na verdade, os tensoativos aqui eles têm a função de detergente e da espuma também que a gente utiliza, né? A gente utiliza agentes umectantes, edulcorantes e flavorizantes. Vamos ver cada um deles para que vocês entendam melhor. Então, a primeira coisa que eu vou utilizar é um agente espessante. Então, se eu, por exemplo, né, vou fazer um creme, eu não vou precisar de um agente espessante, porque só o processo de adição, né, de óleo e água e a formação daquela emulsão, eu já tenho meu Deus, já tenho gente, me fugiu a palavra, mas eu já tenho o produto da forma que eu quero, no formato que eu quero, na viscosidade que eu quero, né? Agora, se eu não vou utilizar óleo, eu não quero fazer um creme, não quero fazer uma emulsão, eu quero fazer um gel, eu vou precisar de um agente espessante, alguma substância que vai dar aquela viscosidade que eu preciso. Então, basicamente, a gente vai utilizar o quê? Polímeros, aqueles polímeros hidrofílicos, né, que vão, então, absorver a água e formar uma substância viscosa. Da mesma forma que a gente viu já a produção de gel e tudo mais, aqui também. Vou colocar mais polímero para ele ficar mais duro, entre aspas, né? Função dos espessantes. Então, dá esse corpo ao produto, dá essa característica de dureza, né? Manter a consistência, evitar a separação de componentes sólidos e insolúveis dos líquidos. Então, no caso, né, se eu tenho sólidos ali no meio e o produto não está espesso, o que vai acontecer? A tendência do sólido é ir para o fundo do frasco. Eu não quero, eu quero que ele fique insolúvel, mas que ele fique totalmente espalhado ali em cima ali dentro daquela substância. Então eu vou colocar um agente espessante para que fique mais viscoso e o sólido não consiga ir para o fundo do frasco. Que mais? Manter o dentifrício suave e brilhante, né? Os espessantes acabam deixando o produto mais brilhante. E eles são utilizados aí na concentração de 0,5 a 4%, dependendo do polímero que a gente vai utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês alguns polímeros que a gente já viu, inclusive, em outras utilizações, mas que podem ser utilizados aqui. Então, o primeiro deles é a carboximetilcelulose sódica, o conhecido CMC. O CMC é uma substância, né, um polímero que pode ser ingerido. Então, ele é muito utilizado nos produtos infantis. Como eu comentei com vocês, né, o produto infantil tem que levar em consideração que a criança vai comer o produto, porque tem um cheirinho muito bom de morango, tem um gosto muito bom de morango, então ela vai engolir. Então, a gente tem que utilizar um espessante que possa ser ingerido sem problema. Então, no caso do produto infantil, vai ser utilizado carboximetilcelulose. Nos outros casos, a gente vai usar carbômeros, né? Pode utilizar aquela linha Carbopol toda, todos são bons espessantes. Geralmente a gente utiliza o 934P, mas não necessariamente precisa ser ele. Aí, né, no caso dos carbômeros que são da família do Carbopol, eles já não podem ser ingeridos. Tem um só da família que pode ser ingerido,
o restante todos não podem. Então, vai para o produto adulto. E a gente pode utilizar produtos de origem natural também, né? A goma guar, goma xantana, a draganta, que são gomas naturais, e o carragenato de sódio, que é uma goma de origem semissintética. Também eles vão dar aquela viscosidade mais forte. E a gente pode utilizar, como é que a gente pode dizer? Espessantes complementares. Então, às vezes, vocês vão olhar lá numa composição de um gel dental e vocês vão ver lá mais de um tipo de espessante. Por quê? A gente pode utilizar, então, um espessante principal, né? Usa ele em quantidade maior, ele seria o ator principal desse gel dental. Porém, a gente pode adicionar um outro agente que pode ser utilizado como um complemento, que também vai ajudar a dar essa característica de produto espesso, e muitas vezes eles ajudam a manter essa característica do gel, do espessante principal. Porque às vezes pode acontecer desse espessante principal, ele, com o passar do tempo, ele começar a perder a sua viscosidade, começar a ficar um pouquinho mais mole, vamos dizer assim. E daí, quando a gente adiciona um espessante complementar, esse espessante complementar ajuda a evitar que esse primeiro, né, esse principal, perca suas características. Daí a gente pode adicionar sílicas, como o aerosil, que é mais conhecido, pectina, que é derivado de algumas frutas, como maçã, ou polivinilpirrolidona, que a gente já viu lá atrás também, que forma aquela película no fio de cabelo, é usado nos géis de cabelo. Então, várias substâncias, elas são auxiliares, vamos dizer que elas são auxiliares para a manutenção da consistência desses agentes espessantes principais. Então, os espessantes são para dar a consistência mesmo. Os abrasivos, então, eles vão auxiliar na limpeza dos dentes, removendo resíduos e evitando a formação de manchas. Então, os abrasivos são pós, né, insolúveis na sua maioria, que vão, então, ajudar a fazer um processo de raspagem na superfície do dente, mas não pode riscar. Seria mais ou menos aquilo que a gente vê, como que é o nome daqueles produtos que a gente utiliza na pia da cozinha, que são abrasivos também? E para limpar a panela também, que ajuda a retirar o excesso de produto que está ali encalacrado. Eu não vou lembrar o nome agora. Desengordurante? Um desengordurante? Não é o desengordurante, mas são aqueles produtos cremosos que, se você pegar o produto na mão, você vai sentir que tem uma areinha no meio. Sapólio? Sapólio, isso, exatamente. Então, é o mesmo processo. Lá no sapólio, né, a gente tem esses pós também que estão ali, e quando a gente esfrega com uma esponja, alguma coisa, ele faz um processo de uma limpeza mais profunda. Ele não risca, né, mas ele consegue, pelo fato de a gente ter aquele pó ali, ele consegue fazer uma limpeza, fazer uma retirada melhor daquela sujeira que está mais incrustada. E aqui é a mesma coisa. Claro que a gente não vai usar o mesmo tamanho de partícula de um sapólio, né? As partículas são menores, mas elas vão fazer o mesmo efeito. Elas têm que ser pequenininhas, mas tem que fazer esse processo que a gente chama de abrasão. Então, a ação abrasiva é isso, é fazer essa retirada, né, sem riscar o esmalte do dente. Então, tem que tomar cuidado com o tamanho dessas partículas, ok?
De uma forma geral, esses abrasivos são inorgânicos, então eles são pós-inorgânicos, não são orgânicos. E cada substância que a gente vai utilizar como abrasivo tem, então, uma determinação já pela Associação Brasileira de Odontologia, qual que tem que ser o tamanho da partícula. Então, vou até já colocar aqui para vocês. A gente tem alguns abrasivos mais comuns, que são carbonato de cálcio precipitado, fosfato bicálcico e tricálcico, óxido de alumínio, pirofosfato de cálcio e as sílicas de uma forma geral. Então, concentração de cada um vai depender, então, qual o abrasivo que a gente está falando. Carbonato de cálcio, por exemplo, tem lá uma concentração que a gente pode colocar, fosfato bicálcico, outra concentração. Então, cada um deles tem as suas características, né? E importante, cada um deles também está relacionado com a dureza das partículas também. Então, cada um deles tem que ter um tamanho específico de partícula. Então, não é simplesmente pegar o óxido de alumínio e colocar, não é simplesmente pegar a sílica e colocar. Você tem que ver qual que é o tamanho de partícula do óxido de alumínio, qual que é o tamanho de partícula da sílica para você adicionar dentro do produto e, de repente, não vir arriscar o esmalte dos dentes, certo? Outro tipo de produto que é adicionado nos dentifrícios, os tensoativos. Então, os tensoativos eles vão ajudar no processo de limpeza também. Então, vamos lembrar lá de trás os tensoativos aniônicos. Lembram que a gente viu as características deles? Então, eles vão fazer o processo de limpeza, né? Vão ajudar a fazer a espuma também, e vão então ajudar a, junto com os abrasivos, quando estão presentes os abrasivos, né? Junto com os abrasivos, então, fazer um processo de amolecimento e de soltura daquela sujidade que está mais incrustada. Também é mais ou menos a mesma coisa que acontece numa panela. Quando a gente utiliza um detergente que tem lá o Lauril sulfato de sódio, a gente está fazendo esse processo. O Lauril, então, ele reduz a tensão superficial entre a sujeira e a água, né? Então, ele faz um processo ali de descolar aquela sujeira que está super grudada. Então, eles vão fazendo o processo de soltar aquela sujeira e você ajudando lá com a esfregação, ajudando com o abrasivo que está colocado ali, você consegue fazer um processo de limpeza bastante eficiente. Então, lembrando que esses tensoativos, na maior parte dos casos, são os de caráter aniônico, porque eles são os melhores para limpeza e para fazer espuma também, que a gente quer que faça espuma, né? Também não precisa, da mesma forma que um shampoo, aqui a gente não precisa de espuma, mas se não fizer espuma, a gente acha que o produto não está funcionando, né? Eles devem ser insípidos, não tóxicos e não irritantes da mucosa bucal. Então, vai ser utilizado dentro da nossa boca, né? Então, em contato com a nossa mucosa, já não é mais com a pele, é com a mucosa. Pode ser engolido um pouquinho, então eles não podem ter nenhum tipo de ação que venha a prejudicar o indivíduo. Alguns exemplos. Lauril sulfato de sódio, que é o mais comum de todos, então daí tem lá a sua faixa de utilização. N-lauril cercocinato de sódio é outro. Lauril poliglicose também é outro tipo de tensoativo, né? E todos, então, dentro das suas concentrações, das suas faixas de concentração. Então, dependendo do tensoativo, eu tenho a permissão de utilizar ele lá numa determinada concentração. Pode ser uma mistura de tensoativos? Pode ser também. Não tem problema nenhum. Desde que se respeite essas concentrações. Que mais? Agentes umectantes, eles vão evitar o ressecamento do dentifrício quando exposto ao ar. Vocês já devem ter visto
isso acontece principalmente com o creme dental e mais ainda com a pasta dental. De repente, se você deixa o tubo aberto, deixa um tempo meio grande, quando você vai tentar usar, né, tá entupido. Entupiu porque secou ali na ponta. Então, para evitar que isso aconteça, né, e as pessoas, então a gente tem que imaginar que as pessoas deixam o tubo aberto, tem que se adicionar alguma substância que não permita esse ressecamento. Então, a gente utiliza os agentes que a gente chama de umectantes, que são substâncias, então, que têm uma afinidade muito grande com a água, e se estão presentes ali na formulação, eles não permitem a água não vai evaporar e não vai ressecar aquela ponta que está, a ponta do dentifrício que está exposta ao ar. Se for um produto assim mais... Acontece mais com os produtos mais baratos, né? Que se retira muita coisa para baratear o custo final dele. Aí não se coloca um agente umectante. Aí o que acontece? A pessoa deixa aberto, seca. Né? É só colocar na formulação lá uma concentração de glicerina, por exemplo, que a glicerina vai segurar a água na formulação, não vai deixar que ela evapore e pronto. O produto pode ficar o frasco aberto que não vai ressecar. E, obviamente, a gente vai utilizar edulcorante e flavorizante, né? Então, substâncias para trazer um sabor mais adocicado e um sabor mais agradável. E aqui é fundamental, né? Quem já usou, como que é o nome daquele creme dental? Tem um creme dental que é salgado, né? As pessoas não gostam muito, elas utilizam porque é um produto de tratamento, né? Grau 2. Mas se for, né, para escolher, as pessoas não vão escolher um produto que tem um sabor salgado, um sabor desagradável. Então, a gente tem que trabalhar sempre com essa questão de dar uma adocicada no produto, então deixar ele um pouquinho mais doce, para ser mais agradável na utilização e trazer um sabor também que atraia as pessoas, porque muita gente usa o creme dental, o gel dental, pelo sabor e não pela composição e pelo que ele faz. Então, é bastante importante. Daí a gente tem lá os flavorizantes mais comuns, né? Que são aqueles que trazem uma sensação mais de limpeza, então a boca fica mais fresca, tal, que seriam aqueles tipo menta, hortelã, limão, essas coisas. E tem outros, né, sabores, né, que agradam a população, morango, tutti-frutti, canela, e aí vai. Aí a gente tem uma gama gigantesca de produtos. E os edulcorantes, a gente tem que pensar o seguinte: eu não vou colocar açúcar, né? Porque afinal de contas a pessoa está escovando os dentes para proteger os dentes, inclusive do açúcar. Então a gente pode colocar algum edulcorante que não facilite, né, a formação de cárie, traga aquele sabor adocicado, não traga aquele sabor amargo no final, que às vezes a sacarina sódica traz, né? Mas também não pode ser o açúcar, eu não vou adoçar o produto, porque afinal de contas eu estou escovando os dentes para evitar a cárie que vem também do açúcar, né? Então vou usar alguma coisa que não tenha esse problema. Preciso usar conservante, né? Então a gente tem aí alguns conservantes mais comuns que são utilizados, né, para prolongar o prazo de validade desse produto. Então a gente pode utilizar metilparabeno, benzoato de sódio, sorbato de potássio, dentre outros conservantes que a gente tem aí no mercado. Mas sempre tem que ter um conservante.
Aqui um exemplo de uma formulação, uma pasta dental com carboximetilcelulose. Então, o que basicamente a gente tem? A gente tem aí carbonato de cálcio, que seria a substância que vai dar a característica de pasta do produto, né? Porque o carbonato de cálcio é um abrasivo, então ele vai ficar insolúvel na formulação que a gente vai fazer, e ele está na faixa aí de 40%. Sorbitol. Sorbitol já é um pouquinho doce também, então ele vai transferir um pouquinho de sabor doce e ao mesmo tempo ele vai fazer o processo de deixar o produto, não deixar o produto ressecar, né? Lauril sulfato de sódio, então, é o tensoativo que vai ajudar a fazer o processo de limpeza. Carboximetilcelulose, então, é em 2%, né? Então ela está em maior quantidade aqui, a gente pode dizer que é o agente espessante principal, e a goma xantana está aqui, né, numa concentração menor, para ajudar o carboximetilcelulose dar consistência e manter aquela consistência. Sacarina, então também para dar um sabor adocicado, e água. Basicamente isso é a formulação. E a gente considera ela então como pasta porque ela tem esse carbonato de cálcio numa concentração bastante grande. Gel dental infantil. Daí a gente tem então aqui o Carbopol, que eu comentei para você, é o único que pode ser ingerido. Então a gente usaria esse Carbopol, usaria o carboximetilcelulose, né? A glicerina vem aqui numa concentração grande para fazer o efeito então de dar umidade para o produto, né? Deixar ele úmido, não evitar que ele resseque. Pirofosfato de sódio numa concentração bem pequenininha, para que ele faça um efeito abrasivo bem suave. Sacarina sódica, então, para dar um efeito mais doce. Nipagin como conservante. Quando a gente utiliza o Carbopol, a gente, lembrando, né, que para que ele fique na viscosidade correta, a gente tem que neutralizar ele, então teria que usar um agente neutralizante. Lauril sulfato de sódio, que seria o agente que faria o processo de limpeza, e a água. Basicamente isso. Então, nesse caso aqui, a gente tem um gel, porque a quantidade de substância sólida insolúvel é muito pequena. É bem abaixo dos 20% que a gente fala, né? Que a partir desse momento passaria a ser uma pasta. Questão do flúor, né? As formas mais comuns de flúor são o fluoreto de sódio e o monofluorofosfato de sódio. Tem que tomar cuidado porque existe incompatibilidade de alguns abrasivos com o flúor. Então, não é simplesmente adicionar o fluoreto de sódio e está tudo certo. Então, tem que ver qual abrasivo que você vai utilizar e qual é se você vai usar então o fluoreto de sódio ou monofluorofosfato de sódio. Então, o fosfato de sódio, pirofosfato de cálcio são incompatíveis com o fluoreto de sódio e são compatíveis com o monofluorofosfato de sódio. Ou seja, se eu for utilizar esses abrasivos que estão aí, eu não posso usar o fluoreto de sódio porque são incompatíveis. Concentrações de flúor. Então, o flúor é utilizado geralmente como agente protetor, né, dos dentes para evitar as cáries. Então, a concentração de flúor para adultos é acima de 1000 ppm, né? E para crianças é 300 ppm. E uma coisa que se recomenda é que produto para crianças menores de 3 anos não contenham flúor. Muito bem, em 2019, a Associação Brasileira de Odontopediatria, né, passou a recomendar o uso do flúor desde o primeiro dente, né, mas tem polêmicas bastante grandes em relação a isso. Por quê?
tem alguns dentistas que falam: "Não, não tem necessidade, por que você vai utilizar o flúor para uma criança tão pequena, né, de repente ela pode engolir, e ela vai engolir, porque primeiro dente a criança não tem, nossa, é super pequena, né". Então fica-se muito nessa questão, será que se usa ou será que é melhor então o flúor só depois dos 3 anos? E outra coisa, né, eh, é proteção dos dentes. Os dentes de leite vão, ser os primeiros. Será que precisa, né, então arriscar um pouco a saúde da criança adicionando flúor no produto para um dente que vai cair e vai ser trocado por outro? Então tem toda uma questão em cima disso, toda uma polêmica em cima disso. Os géis e pastas dentais, especiais, a gente tem aí, os chamados dessensibilizantes, o produto antitártaro, o revelador de placa e os antissépticos. Vamos ver cada um deles, que são os mais comuns aí no mercado. Dessensibilizante, então, são aqueles que, vão proteger as pessoas que têm dente sensível, né, então, vão proteger daquela dor que a pessoa vai ter quando tomar alguma coisa gelada ou quando tomar alguma coisa quente. Então, a gente tem alguns produtos, né, que são utilizados como dessensibilizantes. O cloreto de estrôncio, então, é um deles, e ele vai fazer, então, um depósito de estrôncio na superfície do dente. Eh, desculpe. Então ele faz como se fosse uma película nos locais aonde ocorrem essa sensibilidade, que na verdade a sensibilidade, tá ligado a alguns canaizinhos que, ocorrem na superfície do dente, que vão até a parte central do dente. Então, utilizando o cloreto de estrôncio, ele vai formar um depósito nessas aberturas, vai fechar essas aberturas, e daí a pessoa passa a não ter mais aquela dor. Oxalato de potássio, promove depósito de cristal de cálcio na superfície da dentina. Então, ocorre a formação, é também uma forma de se fazer o depósito de substância na superfície do dente, então, só que daí é um depósito de cristal de cálcio. E dessa forma também, protegendo, né, revestindo o dente, evitando que aqueles canalículos fiquem abertos e a pessoa tenha dor. Antitártaro. O tártaro, o que que é? É o que a gente chama de cálculo dental. Então, são depósitos de minerais na saliva. Então, o que que acontece? Eh, no dia a dia, né, você come, ingere substâncias que têm minerais na sua composição. E tem alguns minerais que são, mais, vamos dizer assim, tem uma tendência maior a se depositar no na superfície do dente, e o mais comum de todos é o cálcio. Então ele tem uma atração bastante grande com o dente. E o que acontece? Então, digamos que um cristal de cálcio se grude ali na superfície do dente. Aí o que acontece? Formou esse núcleo que a gente chama, então o que acontece? Ele atrai novos cristais. Então, quando um se gruda ali na superfície, e a gente chama ele de núcleo, então esse núcleo começa a atrair outros cristais que estão na comida e na própria composição da saliva, eles acabam, né, estando presentes ali. Aí o que acontece? Esse núcleozinho puxa um novo cristal, aí puxa um outro cristal, e quando a gente vê, forma o que a gente chama de tártaro, que é um processo de revestimento que acaba acontecendo na superfície do dente por esses depósitos de cálcio. E depois isso vira uma substância dura, né, e é difícil de tirar, tanto que você precisa ir então
ao dentista, ele vai utilizar uns equipamentos de metal e forçar para realmente conseguir retirar aquele material dali. Então, a gente pode utilizar o produto antitártaro, né, a base de pirofosfato de sódio, por exemplo, que daí ele inibe a formação desse núcleo. Então, não permitindo que o primeiro cristalzinho de cálcio se adia na superfície do dente, o que vai acontecer? Não permite, então não forma o tártaro. Grudou um cristalzinho, começa o processo de formação do tártaro. Então, esses produtos, né, anti-tártaro, eles são para evitar que esse primeiro cristal se adira no dente e, então, comece a formação do tártaro. A gente tem os agentes antissépticos, né? Então, são utilizados muitas vezes para algum problema específico, né? De gengiva, de tecido mucosa, né? Alguma coisa assim do gênero, ou, né, para inibir crescimento de micro-organismos por algum motivo, e a gente tem aí, então, esses agentes com essas características, né? Geralmente se utiliza a clorexidine, né? Então, adiciona-se o clorexidine numa concentração de 0,2 a 0,8% dentro do dentifrício, ou triclosan. Até alguns anos atrás, triclosan tinha sido proibido. Quer dizer, alguns anos atrás ele foi proibido, né? Estudos falavam que ele tinha potencial carcinogênico muito grande. De repente, então, do nada, assim, acho que no ano passado, ano retrasado, liberaram de volta o triclosan. Também chamado de Gazan. Vocês podem encontrar como Gazan também no mercado. Então, assim, não sei porquê. O produto foi proibido, ficou muito tempo fora do mercado e, de repente, do nada, passou a ser utilizado novamente. Aqui no Brasil. Não sei porquê. Mas agora vocês encontram alguns produtos antissépticos, né, alguns dentifrícios antissépticos e enxaguatórios e tudo mais que tem triclosan na composição. Como controle de qualidade dos dentifrícios, a gente vai aí, então, de uma forma geral, verificar algumas características dos produtos. Claro que vai depender muito do que a gente está querendo analisar, né, da forma que o produto toma, né? Se eu for pegar, por exemplo, dentifrício em pó, eu não vou fazer viscosidade, porque ele não é viscoso. Se eu for pegar o líquido, não vou fazer viscosidade também, mas eu posso fazer o pH. E assim por diante. Então, dependendo das características do produto, de uma forma geral, a gente vai fazer aí um controle de qualidade físico-químico, verificando pH e viscosidade, né? Verifica características organolépticas e o mais importante de todos é o teste de abrasividade a nível industrial. Então, o que é esse teste de abrasividade? É uma coisa bastante interessante. Então, eles têm um equipamento que seria uma chapa de metal, e nessa chapa de metal, então, é colocado uma quantidade do creme, da pasta, seja lá qual for, e vem um tipo de uma escova por cima. E essa escova, então, aperta essa chapa de metal, né, passando esse creme por essa superfície. E vai se verificar se por um acaso esse produto, né, que está sendo esfregado ali naquele metal, risca o metal. Então, ele tem que fazer uma abrasão, né, aquela limpeza que a gente comentou, sem riscar. Então, o processo de verificar essa abrasividade é verificar se o produto, de repente, não está riscando esse metal. Se ele estiver riscando o metal, com certeza ele vai estar riscando o esmalte do dente também. E por hoje é isso, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, o Hélio pediu para avisar que ele não ia participar da aula e para lembrar o senhor do trabalho que o senhor ia passar aí.
Ai, meu Deus, eu esqueci de novo do trabalho. Ah, Fazer então o o senhor seguinte, procura ele. Procura ele no eu, WhatsApp durante a semana eu para passar. passo para ele no WhatsApp e daí eu peço para ele passar para vocês. Eu esqueci Não de vai novo. esquecer, hein? Vamos ver se eu não vou esquecer. Até o fim do ano eu lembro de passar Não, o não, temos trabalho. até o fim do ano, professor. Nos formamos agora na metade. Pois é. Então, até o final do semestre. Vamos lá. Beleza. Não, eu Profe- vou passar sim. Beleza? Beleza. O professor já Então marcou tá. as práticas? Eu até tinha conversado com alguém, acho que foi com a Bruna, né, Bruna? Foi com você que eu conversei no dia da prova? Sim, professor, foi comigo. Você lembra os dias que a gente marcou? É dia 17. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei. Não, é dia 20. A semana do dia 20 que você me falou, né, que é semana de apresentação do TCC? É, de 20 a 24. Isso, então seria no dia 13 de junho e no dia 27 de junho, Beleza. tá? Mas também eu passo por escrito essas datas aí para vocês. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. E alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa? Então é isso, gente. Quinta-feira a gente se conversa de novo. Tá bom? Beleza, boa noite. Boa noite, até quinta então.